Alô, queridos. Opa, acho que eu tô meio atrapalhado aqui, já explico por quê. Tudo bem com vocês? Mais uma live da nossa sexta-feira, né? O que atrapalhou um pouquinho é que eu tô em conversa com o Eduardo, ele tá fazendo a minha passagem da Cida para a gente viajar para o Brasil em outubro. Então, eu me atrapalhei um pouco aqui, passando os dados lá e atrasou um pouquinho, né? Mas espero que seja tudo bem com vocês. Aqui na Califórnia o tempo está gostoso, não tá, o frio está indo embora, e espero que no Brasil vocês também estejam com frio gostoso também. Frio é bom também, né? Principalmente perto de uma lareira, né? Como é gostoso. Ok, na vez anterior nós trabalhamos com 1 Pedro 2, foi de 18 a 20, né? E hoje nós vamos em 1 Pedro 2, de 21 a 25. Vocês lembram que nós falamos a respeito dos sermos fiéis aos nossos patrões, né? E de preferência obedecer mesmo aqueles patrões que não são bons, né? Não é nada fácil, não. Mas agora o texto de hoje, ele completa colocando o Senhor Jesus Cristo como modelo para nós. Aliás, volto a repetir, né? O Evangelho é fantástico, porque o Evangelho mostra a realidade da vida. É um sistema religioso perfeito. Claro que podia ser perfeito, porque é um sistema religioso vindo do próprio Deus. E o texto de hoje diz assim, é continuação daquele que nós vimos na vez anterior. Versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Então, aquilo que o texto pediu de nós, nos versículos 18 a 20, que não era nada fácil, obedecer às autoridades, mesmo às autoridades ruins, agora ele faz uma comparação e diz que o Senhor Jesus Cristo sofreu da mesma forma. E Dona Cida está aqui, ok, pode passar, Dona Cida. Ele sofreu da mesma forma, e por causa de nós. E o texto diz que nós devemos seguir os seus passos, se possível também sofrer, porque ele sofreu por nós. Seria uma incoerência nós não sofrermos ou pagar algum tipo de preço que a Bíblia nos pede, porque Cristo pagou um preço mas muito maior que nem dá para se comparar, né? Então, por isso, vocês foram chamados, eu, você, nós fomos chamados para sofrer em determinados momentos. E como isso, porque nós temos um exemplo deixado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e cabe-nos andar no caminho que ele andou. Não é fácil não, né, gente? Mas, por outro lado, nunca se esqueçam que nós temos a capacitação do Espírito Santo, porque no dia que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Sabe o que significa esse selado? Separado. Agora somos dele e ninguém pode nos tirar das suas mãos. Vamos para o versículo 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Aqui, olha, ele é diferente de nós. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. E mesmo assim sofreu, imerecidamente, porque era perfeito. Agora nós merecidamente podemos sofrer, porque nós cometemos pecado, nós cometemos engano, e nem sempre é encontrado palavras fiéis na nossa boca. Nós somos diferentes do Senhor Jesus. Agora, entendam, ele nos salvou. Então, o Papai do Céu, ele nos vê imperfeito. Por quê? Porque quando ele olha para nós, ele vê a cruz de Cristo, ele vê o sangue que nos lavou, e aos olhos de Deus nós somos perfeitos.
Mas enquanto estamos vivendo nessa terra, ainda carregamos essa imperfeição, porque não chegamos na eternidade com Deus. Então, esse contraste é muito grande. Por exemplo, ele não cometeu pecado algum, nós cometemos. Não houve nenhum engano na sua boca. Há engano. E não foi encontrado absolutamente nada na sua boca de palavras que não seriam adequadas, foram palavras só verdadeiras. E nós, exatamente o contrário. E olha a maravilha da salvação. Mesmo ele sendo perfeito em tudo, ele decidiu, pela vontade dele, ir até a cruz e pagar a dívida que nós não podíamos pagar. E ele foi pagar a dívida dos imperfeitos, que somos nós. Isso é amor, gente. Isso é um amor que não dá nem para nós descrevermos. Esse é o amor ágape, aquele que ele dá e não exige nada em troca. Você já pensou se lá na cruz ele estivesse morrendo por mim, por você, e ele dissesse, Pastor Mendes, e vocês estão me ouvindo agora, o que vocês têm para me dar em troca para valer o meu sacrifício? Sabe que nós responderíamos? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Será que ele desistiria? Não. Ele continuaria, porque ele fez isso por um amor incomparável. Um amor às almas perdidas. Eita, evangelho bonito, né, gente? Versículo 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Uau! Meus queridos irmãos, quando insultado, não revidava. Nós fazemos o mesmo? Às vezes não fazemos isso, né? Nós somos insultados e revidamos o nosso direito. Cristo não tinha direito nenhum, né? Ele abriu mão de tudo. Quando sofria, não fazia ameaças. Aceitava o sofrimento, não ameaçava ninguém, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Entregava-se a quem? A Deus Pai. E ele voluntariamente assumiu pagar o nosso preço, porque em obediência ao Pai, que queria esse sacrifício para nos livrar da condenação eterna. Gente, isso é bonito demais, né? Que coisa! Veja, em tudo aqui vocês estão vendo que nós somos totalmente diferentes. Gosto de relembrar. Já pensou se Cristo ali na cruz dissesse, Miguel, João, Antônio, eu vou fazer um sacrifício por vocês, mas vai depender do que vocês podem dar de volta para mim. Aí não teria jeito, né? Então, meus queridos, essa é a grande verdade. O amor que nos atingiu foi pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Percebeu? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Que coisa, né? Sem nenhum merecimento, sem que houvesse algo de bonito na nossa vida, ele levou. A nossa vida era tão feia quando Jesus Cristo pagou o preço altíssimo do nosso pecado, que, segundo Isaías, a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. E você sabe o que é trapo de imundícia, né? É aquele trapo que as mulheres usavam na menstruação, aquela imundícia. Nós éramos assim. E ele pagou o preço para que nós vivêssemos para a justiça e debaixo da justiça divina. E nós fomos curados de um mal terrível, de um mal que nos levaria eternamente para o inferno. E o versículo 25, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor bispo de suas almas. Uau!
Ufa, ovelha desgarrada, aquela ovelha que estava longe, né? Longe, em perigo de morte. Ela estava longe, por exemplo, se vocês olharem para a figura de um pastor de ovelhas em países, no Brasil não tem muito isso, talvez no sul do Brasil tenha os pastores de ovelhas, né? Mas provavelmente não muitos, ou quase nenhum. Mas na Europa tem muitos pastores de ovelhas. E aquela ovelha que é desgarrada, o pastor sai atrás, em busca dela, porque ela corre perigo. Na Europa tem muitos ursos, e os ursos devoram as suas ovelhas. E ele foi nos buscar quando nós estávamos desgarrados. E agora nós somos convertidos a estar debaixo da proteção do bom pastor, do bispo das nossas almas. A palavra bispo é aquele que supervisiona. E aqui o Senhor Jesus Cristo é aquele que está supervisionando, olhando para cada um de nós. Por isso, muito cuidado, né? Muito cuidado, porque onde você estiver, o que você está fazendo, o bispo está supervisionando, olhando para você. Mas o bispo sabe que nós somos falhos, então ele nos ajuda e diz lá em 1 João 1,9, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, precisamos confessar os pecados quando erramos, né? Queridos, é maravilhoso o Evangelho. E cada texto da Palavra de Deus que nós estudamos, nós ficamos encantados com a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje foi meio apressado, né? Porque eu estava aí com marcar a passagem para o Brasil em outubro. E aí você vai perguntar, mas por que esse vexame? É porque você tem que pegar a passagem no momento certo que a oferta está boa. Se você perder aquela oferta, aí você praticamente perdeu. Aí tem que comprar uma passagem cheia e fica bem mais difícil. Então, queridos, nós estaremos, segundo a vontade de Deus, se assim permitir, aí no começo de outubro para matar a saudade de vocês. Matar a saudade do Brasil. E olha, eu ficaria muito grato daqueles que vão me convidar para um churrasco, vão me convidar para uma pizza, ou até de uma feijoada, né? Vai ser bom demais, porque aqui a pizza daqui não chega aos pés da nossa. Às vezes a gente acha uma pizza mais ou menos, mas igual a nossa não tem. E um pastel, um pastel de pizza. Oh, que maravilha, dá uma saudade, meus irmãos. Um arroz e feijão com bifezinho. Como é boa essa comida brasileira, né? Mas, pela graça de Deus, nós estaremos aí no mês de outubro para abraçar vocês e desfrutar dessa boa e gostosa comunhão com os irmãos em Cristo. Queridos, um grande abraço, que Deus abençoe. Não sei se dá para ver todo mundo agora, acho que não dá para ver. Depois eu vejo com muita calma aqueles que estiveram na live e aqueles que vão ver a live e deixam os seus comentários. Eu estou vendo aqui, o Careca mandou um abraço, deu até fome agora. Tem uma comida nordestina que eu gosto também, viu? Tem lá umas comidinhas boas. Eu comi uma pizza de carne de sol em Fortaleza, meus irmãos, eu nunca comi algo tão gostoso. Pizza de carne de sol. Aqui você não vai encontrar nunca. Tá bom, queridos? Um grande abraço a todos vocês e uma boa noite e que a graça do nosso bom Deus seja abundante sobre as nossas vidas. Tchau, tchau.